Seu nome? Daniel. E? Priscila. Doutor Daniel, advogado, chegou aqui tem quanto tempo? Vai fazer 2 anos em janeiro. 2 anos. Isso. O que mudou de lá para cá? Muitas áreas da minha vida. Por exemplo, Quando eu estava lá, antes de chegar aqui em Fortaleza... você veio de Fortaleza morar aqui em BH. Isso. A minha vida profissional estava estagnada, não havia ascensão. E aí, quando eu vi a primeira reunião, através de um casal de amigos, conheci a HDR, e aí já fui impactado. Na primeira reunião, quando o senhor falou que se você obedecer e a sua vida não mudar, eu rasgo a Bíblia. Como a Bíblia. Como a Bíblia, exato. E aí eu me tornei dizimista e praticamente instantaneamente houve uma mudança em várias áreas, área familiar, área financeira, às vezes eu tinha problema também conjugal. A gente vive numa paz. O financeiro, você pode dizer que aumentou quantas vezes do que era no Ceará para o que está aqui? Dobrou. Dobrou. Casamento mudou? Mudou. A vida espiritual? Também. Paz. Maturidade. O que você me diz? Bom, me marcou muito também quando o bispo falou que os casais que estão sob o efeito do demônio, eles, quando estão perto, se odeiam e quando estão longe, têm saudade. A gente vive exatamente isso. Quando o bispo falou aqui na pregação, eu entendi que era exatamente para mim, porque meu trabalho é no Pará, eu trabalho home office aqui, mas quando eu precisava viajar para trabalhar, ele me ligava, estou com saudade, volta. E quando eu voltava, a gente só brigava, por conta das dívidas, que a gente tinha muita dívida quando estava em Fortaleza. E daí eu tive essa intensa vontade de mudar para cá, não sabia o porquê, todo mundo perguntava, e eu dizia que queria ir. E aí o pessoal chamava a gente de doido, familiares. Vocês são loucos, como é que vocês vão sair daqui? Eu disse, não sei, Deus está me chamando. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente conheceu esse casal que nos trouxe para a igreja e a gente ficou. No primeiro dia, a gente já decidiu ser dizimista, a gente não era. Somos batizados nas águas desde 2015, mas a gente não conhecia nem Malaquias 3, na igreja que a gente frequentava. Não conhecia? Não. A gente não conhecia, a gente não obedecia. E aí a gente conversou com o bispo e o bispo explicou que é um mandamento da Bíblia. E aí a gente começou a estudar a Bíblia e aprendeu. E hoje a gente obedece e a gente vê todas as diferenças. E o casamento? Quando está longe tem saudade e quando está perto? Agora está uma maravilha. Agora é grude, abraço o dia inteiro. Não tem mais briga? Não. Mudou. E muito mais vai mudar. Deus abençoe. Vamos na fé. Amém? Está chegando a sua vez, hein? Fagner. Não é? Meu nome é Fagner. Fagner. O que mudou, Fagner, quando você chegou aqui no Hospital da Alma para cá? Eu cheguei no Hospital da Alma, era viciado em cocaína e cigarro, 18 anos. 18 anos, no vício? 18 anos, no vício. Chegou aqui viciado? Viciado. No dia que você chegou aqui viciado, que nós temos até a imagem dele aqui, passando mal com um demônio, com um espírito aqui no altar, qual era a sua situação? Familiar, espiritual, sentimental, financeira? A família era briga, financeira, não sobrava dinheiro para nada, era assalariado, né? Eu trabalhava numa empresa de venda de peças de carro, né? Que é meu ramo, e fui mandado embora. E fui rodando, trabalhando assalariado. Todo dinheiro ia para droga? Todo dinheiro ia para droga, não sobrava para nada. Nem para viajar, nem para ir num shopping, nem nada, a gente conseguia fazer nada. Em casa, como que era? Em casa. Casa Brigas. era briga. E toda hora. Toda hora, né? Toda hora. Então, o que mudou? Você foi curado do vício depois de quanto tempo que você começou a obedecer? No dízimo, comecei a obedecer no outro dia. Porque eu tenho uma facilidade de obedecer nesse negócio do dízimo, eu tenho uma facilidade. Eu lembro que no primeiro dia dele eu falei, você tem fé para fazer um voto, não falei? De ser dizimista fiel, você vai falar, Deus me cura, que eu vou fazer um voto de ser dizimista fiel nesse altar. Aí naquele dia foi curado. Foi Acabou o vício? Acabou o vício. São quanto tempo? Já vai fazer 4 anos. Curado? Curado. Sem vontade, desejo, nada? Nada. Acabou o vício? Acabou o vício. Família, o que mudou? Agora é uma paz. Viaja? Viagem, já fiz umas 3 ou 4. É, né? Umas 4, para a praia, direto. E estou pensando em ir agora, em dezembro. De novo? De novo. Comprei carro e agora, hoje, saiu a escritura do meu apartamento. Comprou apartamento também? Comprei apartamento. Então, o altar não tomou nada de vocês? Tomou não.
A Ana Cláudia até lembrou a gente do voto que a gente fez, eu acho que foi do 6º, que foi uma semana na campanha direto aqui. Que era para vir a semana toda. É. E Deus foi suprindo e honrando. Suprindo e honrando. E voltei para a empresa que eu comecei... Ah, não está desempregado, não? Tô não. E o salário triplicou. Muito mais está chegando. Vai na fé. Deus abençoe. Seu nome? Leonardo. Léo. Léo. Todo mundo chama de Léo. O que mudou, Léo, de quando você chegou aqui na igreja, Hospital da Alma, para cá? Então, quando eu cheguei, eu estava com a vida meio paralisada. Não estava ruim, mas também não estava tendo Bom. resultado, não. Estava meio estagnado. E aí, a gente começou a frequentar, fazer as campanhas, fazer as correntes. Se aí, tornou fiel? Sim. E aí a gente começou a aparecer mais contratos. Eu trabalho com a gráfica, eu faço contratos com prefeituras, com o governo do estado, então começou a melhorar. E Material gráfico. Material gráfico. Aí as coisas começaram a acontecer. Agora, esse ano, foi meio atípico, porque está um pouco paralisado. Aí eu estava um pouco preocupado, falei assim, olha, do jeito que está aí, as coisas não estão fluindo. Mas aí, da mesma hora que não tinha solução, a solução veio. Eu estou construindo uma casa, o engenheiro que está acompanhando a minha obra lá, apareceu com um negócio para mim, me oferecendo. De um rapaz que começou lá e não tinha como concluir, ele me ofereceu e agora a gente está tocando o negócio lá e já está bem adiantado. Aí você está construindo a sua casa. Estou construindo a minha casa, que eu comecei, eu mostrei para o senhor no início do ano, né? Foi. Um projeto que eu mandei fazer. Essa casa já está em acabamento. Eu creio que até janeiro ela vai estar totalmente concluída. E foi agora em setembro, mais ou menos, apareceu esse negócio para mim, um ramo que eu também não... De construção. De construção, não entendo nada de construção. Aí você assumiu o quê? Uma construtora? Isso. Aí eu peguei a empresa dele, transferi ela para o meu nome, aí eu comprei os terrenos dele, tudo. Ele tinha uns terrenos lá que ele tinha no nome da empresa. Eu adquiri todos, está tudo no nome da empresa agora, da minha empresa. E tem uma casa lá que já está em fase final também, vai ficar pronta agora em dezembro, já para vender. E eu já comecei do lote do lado, a gente já começou, já está com a fundação pronta, até dezembro ela já vai estar com laje batida, então assim, é coisa bem rápida. Isso aí é onde? É São Joaquim de Bicas. Para vender. Para vender. O que mais conquistou? Conquistei... Esse ano eu comprei um carro, até o senhor fez a unção, né? Eu já tinha, ano passado, eu tinha comprado carro para o meu pai, para minha esposa, para o meu filho. Apareceu também uma oportunidade de um apartamento lá em Piúma, no Espírito Santo. Eu nem imaginava. Apareceu uma coisa lá para mim, acabou dando certo. Aí eu comprei por um valor, hoje está tendo uma obra lá de revitalização da orla, dobrou o valor do imóvel. Então, até isso. E isso aí está gerando uma renda para minha esposa, porque ela está alugando temporada lá. E eu deixei essa parte para ela fazer, ela fica com essa renda para ela também. E o seu carro é que ano? 2023. 2023? 23. Que carro que é? É um Tigo 7. O valor dele é R$180 mil. Então está só subindo. Só subindo. Vai parar não? Não, de jeito nenhum. Vida espiritual, família. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. E muito mais vai acontecer. Tenho certeza. É só o começo. Deus abençoe. Amém? Seu Marcílio, quando o senhor chegou aqui no Hospital da Alma, qual era a situação quando o senhor chegou? Eu cheguei com a roupa do corpo, bispo. Estava completamente derrotado. Eu tinha fábrica de chinelo e a fábrica acabou. Aí eu fui morar de favor na casa do Rony, que o senhor conheceu. E lá eu fiquei. Mas para a gente ser direto, para quem chegou morando de favor, só com a roupa do corpo, hoje a evolução que já aconteceu, o senhor tem só a roupa do corpo? Tenho. Mas tem só a roupa do corpo ou tem mais? Eu ganhei um carro, bispo. Ganhou um carro. Nesse tempo eu ganhei um carro. Ganhei um carro, casei com a Adelaide, uma mulher maravilhosa. Nunca vi ninguém cuidar de mim igual ela cuida. Entendeu? Abriu a loja. Abriu, tem uma oficina aqui no centro. Aqui no centro agora. Aqui no centro, na Avenida Olegário De eletrodoméstico. De eletrodoméstico, conserto. Tudo em eletrodoméstico eu conserto. O serviço de eletricista eu parei
porque não dava mais para fechar a oficina e fazer o serviço. Mas o senhor atribui isso depois que o senhor veio para o altar, passou a ser dizimista pro altar. nesse altar e fazer voto. Fazer voto. O primeiro voto que eu fiz foi de R$ 157. O senhor falou para pôr na mesa aqui, ó. Era o que eu tinha. Naquele dia. O senhor falou assim: põe tudo que você tem aqui no altar. Era Era 157. R$ 157. Ali começa. Ali começa. Fiz voto de R$ 1.000. Do menor virar ser 1.000. E nessa campanha o senhor não está, não. Estou. Muito mais. Já coloquei no altar. E muito mais vai chegar. Amém. Deus abençoe. Amém. Então, o seu nome é? Rony. E? Denise. Denise. Fica aqui um do lado do outro. O que mudou? Quem vai falar, Denise ou Rony? O que mudou de quando vocês chegaram aqui na Igreja Hospital da Alma para cá? O que acrescentou, o que agregou na vida de vocês? Mudou o posicionamento, primeira coisa. E eu mexo com carro, então a gente sempre já vinha comprando, vendendo, e vinha aquela revolta, né? Fala, pô, não pode, o negócio tem que acontecer, tem que fluir. Só que eu sempre olhava com um olho natural. E o tempo todo eu batendo na tecla, muda a visão, muda dentro, muda fora, vem para o altar não fica devendo nada. E aí beleza, só que carro estava legal, já tinha conquistado moto, carro, e eu falei, não, a gente quer a nossa casa. E era um obstáculo, era um gigante. E aí a gente conseguiu nossa casa, compramos nossa casa, e só que as coisas, contar agora é uma coisa, na hora que você está vivendo é um turbilhão. E a gente ficava preocupado com documentação, como é que ia ser, e aí Deus honrou, cada etapa. Nós compramos a casa, nós mudamos tudo o que a gente queria, nós colocamos pergolado, ar-condicionado, nós não levamos nada da casa antiga, nós planejamos tudo, a gente mudou todos os móveis. Então, assim, é isso. Transformou. E a visão, é impressionante como que o posicionamento muda. E o tempo todo, a condição vai falar para você, não dá. Não dá, não é para você, já está tarde, já passou sua vez. Mas Deus fala assim, eu sou contigo, eu sou o mesmo que operou no passado. Não dá com o que você tem, mas se você contar comigo, se você me colocar à frente, e é o que Ele tem feito, a gente tem vivido isso. Então Deus prosperou, abençoou, isso sem precisar ser dizimista e sem precisar fazer voto. Não, de jeito nenhum. É dizimista e no altar, no voto, no sacrifício, e é isso aí. Obedecendo. Mudou, Denise? Sim. A gente era da outra igreja. Aí a gente veio fazer uma visita porque a gente sempre gostou da sua pregação. Aí a gente veio para cá e nunca mais saiu. Mas mudou o posicionamento e a gente também aprendeu o seguinte: a gente passa por luta. Não é porque você está vindo para Deus que Deus vai te prosperar, que você não vai passar as dificuldades. Só que você passa diferente. Você olha para o problema e fala assim, está difícil, mas eu sei que Deus ele vai abrir a porta, igual você fala. Não é todo dia que o sol vai brilhar para você, vai ter dias de chuva, mas Deus também é contigo no dia de chuva. E no deserto que a gente aprende, não é no dia bom, é no dia difícil. Então, assim, o posicionamento, uma coisa que você fala, muda aqui, que vai mudar o resto. Então, do que estava quando vocês chegaram e do que está hoje, podemos falar que mudou da água para o vinho? Sim. E uma outra coisa interessante é que, humanamente, você sempre olha e fala assim, pô, mas tem que acontecer, nossa, tem o extraordinário. E não, Deus surpreende, Ele mostra para você que Ele pode te prosperar onde você está. E uma visão, uma direção que Ele te dá muda tudo, porque o posicionamento muda, você passa a identificar coisas que antes você achava que era oportunidade, você fala, não, isso aí vai me atrasar. E aí você passa a olhar para a situação e fala, poxa, é o altar, o tempo todo é o altar, e hoje a gente consegue, se eu sempre falo assim, permanece, se você não quiser obedecer, permanece, porque você vai ver que quem obedece, o negócio vence. E aí a gente vê, hoje a gente pode sorrir, glorificar e ver que há diferença entre quem serve. É maravilhoso. Muito mais está chegando. Deus abençoe vocês. Amém? Qual é o seu nome? Taiguara. Taiguara, conta aí para mim. O que mudou, o que acrescentou na sua vida desde quando você começou aqui na Igreja Hospital da Alma? Desde o primeiro dia que abriu a igreja, eu cheguei vendendo empada, né? E hoje eu tenho 2 restaurantes, mudou minha vida financeira, consegui comprar um apartamento. E eu não tinha nenhum real para comprar, né, um restaurante na época, né? E foi na época da pandemia,
Aí eu lembro que eu vim aqui, falei com o senhor, aí o senhor falou assim, não, vai lá, se você determinar lá com o rapaz lá, ele vai aceitar. Aí eu peguei, fui lá, determinei, ele pegou, aceitou, e eu lembro que fechou tudo na cidade, na época, né? Foi na época da pandemia. Isso. Espera aí, só para as pessoas entenderem. Você chegou aqui no início da Igreja Hospital da Alma vendendo empada. Minha mãe fazia empada e eu Você saía vendendo? Sim, na rua. Vendia quantas, mais ou menos, por dia? Eu vendia 40 de manhã, 50 à tarde. Quanto que era a empada? Na época era 2,50. Você colocava o quê? Num tabuleiro? Na isopor, caixa de isopor. Ah, na caixa de isopor. Isso. A sua mãe fazia. Fazia. Você saía que horas para vender? Era de manhã, eu saía por volta de 5 horas da manhã, vinha para o centro. Aí você vendia no centro? Isso. Ponto de ônibus? Onde? Isso. Onde? Eu rodava tudo, né? Ponto de ônibus, loja. Na época era quanto a empada? 2,50. 2,50. Aí você vendia 40 de manhã? Isso. E umas 50 eu vendia no bairro meu lá mesmo, onde eu morava. No mesmo dia? Isso. Então mais 90. Isso. Coloca para arredondar 100. Isso. Essa A 2,50. Isso. É o que você vendia por dia? Isso. De segunda a sábado. a sábado. Isso. Aí na pandemia veio uma proposta para você comprar um restaurante. Isso. Aí abriu igreja aqui, né? Eu vim e decidi fazer o voto de ser dizimista fiel. Aí passou 10 dias depois, já veio a proposta para mim. Ah, então foi depois que você fez o voto de ser dizimista. Isso. Aí também fiz o voto menor virar voto. Menor virar ser 1.000. Virar, isso, 1.000. Então, mas peraí, você vendendo empada, R$250 por dia, dava quanto de lucro mais ou menos? De 100 empadas a 2,50, uma média. Dava uns 70, né? Sim, mas aí você, R$70, aí você fez de lucro, aí você faz o voto de R$1.000. Isso era para me pagar o cartão de crédito, né? Esse valor? Era para me pagar a fatura do cartão de crédito. Aí abriu a igreja, eu falou esse propósito, eu falei, não vou fazer esse propósito. Aí eu deixei de pagar meu cartão de crédito e fiz o voto. Para colocar no altar? Para no altar, isso. Aí você fez o voto de ser dizimista e na época do menor virar ser 1.000 com R$1.000. Isso. Vendendo empada no tabuleiro. Fui juntando, né, gerando. Aí colocou no altar. Coloquei no altar. Era para comprar mercadoria, eu falei, não, vou deixar de comprar e vou fazer o voto. Preste atenção, porque às vezes a pessoa só fala do voto, do sacrifício. Aí eu fiz o voto, fiz o sacrifício. Mas as pessoas que estão ouvindo, ela pensa assim, eu queria fazer, mas eu não posso, porque eu tenho cartão para pagar, tenho mercadoria para comprar. Mas ele também tinha. Mas para colocar no altar, ele deixou de pagar o cartão, para colocar no altar, ele teve que ir dosando a mercadoria, ou teve que comprar parcelado, não sei. Mas ele fez para o altar, considerou o altar desse voto, desse compromisso de ser dizimista fiel. Aí vem uma proposta para ele comprar um restaurante, sem dinheiro, não é? Não tinha nem R$1. O rapaz queria 100 mil, eu falei, vou arrumar 100 mil? 100 mil? Aí eu vim aqui, conversei com o senhor, não, vai lá que determina que vai dar certo. Aí eu falei com ele, falei a proposta, aí ele caiu para 80 mil, aí eu falei, não, vou parcelar e pagar, e foi, aceitou. Aí você pegou o restaurante para pagar o restaurante com... E o aluguel ainda, né? Com o próprio trabalho do restaurante. Não tinha. Parcelado. Aí, para piorar, assim, né, na época fechou tudo, falei, não, agora como é que vai fazer, meu Deus? Eu falei, aí ficou fechada a cidade mais ou menos uns 20 dias, 30 dias, depois começou a liberar para entregar marmita, a pessoa ir retirar. Aí eu comecei a abrir lá e... Para resumir, continuando no altar, obedecendo, pagou o restaurante? Paguei, já tem 1 ano, né? Está pago? Está pago, comprei pago. Comprou outro? Comprei outro. Tem 2 restaurantes? 2. Um na Pampulha? Um na Pampulha e outro aqui na Araguari. O que mais? Que conquistou de lá para cá? Aí eu comprei um apartamento, eu consegui casar, que eu não tinha condição na época. Está casado? Conseguiu casar? Consegui. Comprou apartamento? Comprei, carro também. É aquela cobertura apartamento que você diz? E estamos aí na fé. Né? Carro também? Carro também. Prosperando? Prosperando. E mudou a minha identidade, né? Que eu não tinha pessoa me olhava aí como qualquer um, né? Hoje tem pessoa que me liga que eu até assusto. Fala que isso, nunca imaginei te falar com essa pessoa. Tem reunião que eu vou, que chega lá que tem pessoa que eu nunca nem imaginou. Eu vendendo empada, eu imaginar. Aí, dignidade, mudou tudo, né?
E vai parar o altar? Pô, não, tem muito mais. Muito mais virá. Deus abençoe. Vai com Deus. Amém? Qual é o seu nome? Cleide. Vem mais para cá, Cleide. O que mudou, Cleide, de quando você começou aqui na Igreja Hospital da Alma para cá? Ó, bispo, eu, apesar de ter um curso superior e tal... Você é formado em quê? Eu sou fisioterapeuta. Uhum. A minha vida era uma miséria. Eu não conseguia fazer cursos. Eu cheguei aqui na igreja, eu estava endividada, não conseguia pagar. Mais ou menos quanto na época? Olha, na época, estava mais em torno de uns 20 mil. Mas para você, estava impagável. Para mim era impossível. Trabalhava muito, mas não conseguia pagar, não conseguia. Não sobrava dinheiro? Não conseguia, não saía do lugar. Tudo travado, uma miséria. Minha casa era horrível. Como? Horrível como? Não tinha nada. Era os móveis velhos, eu não tinha uma cama. Não? Não. Dormia como? No colchão, no chão. No chão. No chão. Colchão no chão. No chão. Não tinha cama? Não tinha. Era... O sofá, como era? Não tinha sofá. Não tinha sofá? Não tinha sofá. Mesa de jantar? Não tinha mesa. Não tinha? Não tinha. Espera aí. Fogão tinha? Tinha um velho. Quantas bocas funcionavam? Não, todas funcionavam, tá bom. mas era velho. Geladeira? Tinha uma velha também. Velho. Velho. Guarda-roupa? Não tinha. Não tinha. Não tinha. O que mais? Eu não tinha nada. Era assim. Apesar de ter estudado com muita dificuldade, Deus, eu tenho consciência que Deus me sustentou lá dentro, mas as coisas não caminhavam, entendeu? Eu estava bem frustrada. E no dia que eu cheguei, o senhor estava falando sobre aquele voto do menor. Menor virá ser mil. Aí, esse dia eu estava assim, muito angustiada, que eu tinha sido humilhada por causa dessa dívida. E aí, eu peguei o que eu tinha e coloquei no envelope e trouxe. Era o seu tudo. Era o meu tudo. Você lembra quanto? Na época, foi R$2.000. A mulher não tem cama, não tem sofá, não tem nada. Tem 20 mil de dívida. Aí a coitada chega na igreja, encontra um pastor pregando para fazer um voto de R$1.000 para cima. Quem não tem nada vai dar 1.000. Essa mulher que não tem cama, que não tem sofá, que tem dívida, ela pega o voto, junta lá 2.000. R$2.000 dava para comprar um sofazinho? Dava. Dava para comprar uma mesa com 4 cadeirinhas? Dava. R$2.000 não pagava a dívida, mas R$2.000 dava para ela comprar uma cama. Não dava? Dava. Aí ela pega os 2.000 e coloca no altar. Foi isso? Foi. Que eu ouvi? Foi. Isso não é doideira? O pastor não está te roubando na cabeça das pessoas? Não, eu pensei assim, eu vou trabalhar, tudo que eu conseguia, eu coloquei No envelope? no envelope e falei assim, eu quero que Deus mude a minha vida. Mas você entendeu que não era o dinheiro por dinheiro, era a sua obediência Sim. que produziria o milagre. Sim, a minha confiança em Deus. E o que mudou? Não, hoje, graças a Deus, em plena pandemia, nós reformamos a nossa casa, troquei tudo, tem tudo na minha casa. Tem cama? Tem Sofá? Tem sofá. Se eu for lá, tem mesa? Tem mesa. Não é possível. Tem. O fogão é o mesmo? Não, é um novo. Novo? Novo. Reformou a casa? Reformei a casa toda. Reformou em que sentido? Tudo. Pintura? Tudo. Troquei piso, tem piscina. Mas não tinha piscina? Não tinha. Aí fez piscina? Fizemos piscina. Nesse calor, hein? Aí montei já tinha a minha clínica, mas não tinha nada, não tinha clientes. Não tinha. Eu ficava inventando nome para colocar na agenda, para pensar Pela que fé. a agenda estava cheia, né? Mas não tinha ninguém. Tinha ninguém. Não tinha. E aí? Hoje, graças a Deus, eu estou contratando pessoas, né, profissionais para estar me ajudando a atender, porque eu não estou dando conta Pagou de atender. a dívida? Paguei.
Primeira coisa que Deus me abençoou foi conseguir pagar a dívida. Consegui pagar a dívida, consegui reformar a minha clínica, comprei todos os equipamentos. Hoje, graças a Deus, estou contratando profissionais, outros fisioterapeutas para trabalhar comigo. Eu queria fazer cursos, né? Porque o curso na área de saúde é muito caro e eu não tinha condições. Já fiz 3 pós-graduações, fiz outros cursos também, não conseguia viajar. Nós já viajamos várias vezes esse ano. E, Foi? não conseguia sair, não conseguia. E hoje tem prosperidade? Hoje tem prosperidade. A gente vai nos melhores lugares, a gente come bem. Graças a Deus, vou trocar meu carro agora. Trocou? Não, ainda não. Mas vai trocar? Vou trocar. Graças a Deus. Então, eu percebo que, na verdade, assim, o altar, ele não fica devendo nada para ninguém, né? Que quando a gente entrega para Deus, porque não é para entregar para o pastor, você está entregando para Deus. E Deus vai te dando forças. Sabedoria. Deus vai te dando sabedoria. Direção. Vai abrindo as portas. Vai te mostrando coisas. Vai trazendo pessoas. Porque a sua confiança não está simplesmente só na força do seu braço. A sua confiança, ela tem que estar no Senhor. Mudou. Tudo, completamente. A minha vida foi um divisor de águas. Depois desse voto que eu fiz, né, que a gente começou a frequentar a igreja, que a gente começou a participar. Quando eu não venho aqui, eu sempre escuto em casa. Online. Né? Mas E é dizimista fiel? Sou dizimista fiel. Tudo que passa na minha mão, eu tiro o dízimo. Tudo. Amém. Tudo. Muito mais está chegando. Deus abençoe. Vai na fé. Qual o seu nome? Cléo. Cléo. O que mudou, Cléo, de quando você chegou aqui na Igreja Hospital da Alma para cá? Ô bispo, eu cheguei aqui com a vida derrotada em vários sentidos, né? A minha vida financeira, mesmo tendo 2 cursos superiores, né? Você é formado em quê? Jornalismo e relações públicas. E tinha faculdade, tinha cursos, experiência e tal. Eu não conseguia nada, né? Tudo que eu tentava dava errado. Além disso, eu estava com a minha vida espiritual também, assim, uma derrota, né? Eu não orava, eu não tinha forças. Estava fria? Fria, muito fria. Eu não tinha forças para orar, eu não lia a Bíblia, eu não tinha vida com Deus, né? E mesmo tendo sido criada dentro de igreja evangélica, né? Então conhecia já a Bíblia? Conhecia. Mas não estava desfrutando do que está escrito nela. Não, e eu também não conhecia Deus. Eu não conhecia Deus, literalmente, né? Muito triste. Hoje eu olho para trás e vejo que, na verdade, eu estava com depressão e eu não sabia disso, né? Cheguei a pesar quase 100 quilos, assim. Estava péssima, sabe? E aí, vindo, né, ouvindo a palavra, no primeiro culto das 7 da manhã, do primeiro dia que abriu, eu estava aqui. Na inauguração. Na inauguração. E aí eu me lembro que o senhor falou que muitas das pessoas que estariam aqui seriam colunas dessa igreja, né? E eu tomei posse daquela palavra mesmo sem ter nada. Não tinha cliente, eu só tinha um CNPJ, e tinham dívidas também. Tinha De dívidas. Quanto? Eu devia, não eram dívidas assim grandes, enormes, igual o pessoal fala aí, mas para mim eram dívidas altas, né? Eu devia imposto da minha empresa, que ela tinha funcionado antes e depois perdi tudo, né? E tinha dívidas pessoais mesmo, em torno de 40 e poucos mil reais, assim. Que era impagável na época. Não tinha a menor condição, né? E aí eu fui vindo, e na época o senhor fazia aquela oração da meia-noite aqui, deu aquele tapete, e ensinando a gente a orar, e falando que não era o dinheiro aqui no altar, né? Que a gente tinha que ter vida com Deus em casa, né? E eu fui obedecendo aquilo, e eu passei a ler a Bíblia todos os dias, e orava, né? Ajoelhava lá no tapete, e orava todos os dias, né? Mesmo com dívida,
de 40 mil que era impagável, mesmo com as portas fechadas, você fez o voto de ser dizimista fiel? Fiz o voto de ser dizimista fiel. E aí, primeiro eu fiz um propósito do menor virar ser mil, sem ter nada, né? E aí uma pessoa me procurou, me pedindo para fazer um conteúdo de um site. Eu passei uma proposta, a pessoa não aceitou, mas como eu tinha feito o propósito, eu fiz o preço do voto. Só para eu conseguir cumprir meu voto, que era muito menor do que valia o trabalho, mas eu fiz assim mesmo. E peguei esse dinheiro honrou a Deus. E trouxe para o altar. E primeiro que mudou foi dentro de mim, porque com essa questão de orar, de buscar a Deus e tal, eu fui vendo um tanto de coisa errada na minha vida, que eu achava que eu era certa, que eu vivia tudo certinho, né? Porque estava na igreja. E Deus foi me mostrando muita coisa que eu tinha que mudar no meu coração, as mensagens aqui sempre assim, sabe, assim, um guia de vida, né? E eu fui absorvendo aquilo e muito preocupada em querer que a minha vida financeira, profissional mudasse, mas eu queria principalmente ser salva, né? Eu queria ser de Jesus de verdade, né? E então foram as duas coisas assim simultâneas, sabe? E aí minha irmã, eu tenho uma irmã que me ajudava muito na época, né, assim, com muita coisa, me dava as coisas, porque eu não tinha nada, né? Eu tenho 2 filhos, meu marido é representante comercial. Nós cancelamos o nosso plano de saúde para deixar só o dos meninos, e essa minha irmã muitas vezes me dava o dinheiro para eu pagar o plano de saúde, porque não tinha. E aí o senhor fez um propósito de uma gravata. Lembro. E aí ela me deu o dinheiro para pagar a Unimed, e eu peguei o dinheiro da Unimed e fiz o propósito da gravata. E morrendo de medo dos meninos passarem mal, e o Unimed eu falei, Deus, atrasado. Não deixa eles passarem mal, porque senão meu marido vai me matar. e fiz, na fé. E, na época, ele tinha poucas fábricas, sabe? Pouquinhas, assim. O voto da gravata era quanto? Era mil reais. Era o menor virar 100 mil de novo. Era, mas aí era com a gravata. Uhum. Aí eu peguei essa gravata, bispo, levei para casa e imprimi as logomarcas das empresas que eu queria trabalhar para elas. E peguei as empresas que o meu marido tinha, como ele representava, e as que ele gostaria de representar. Enrolei nessa gravata, porque eu lembro que tinha várias pessoas endemoniadas aqui em cima, e o Senhor foi aproximando a gravata e as pessoas iam sendo libertas. Uhum. Então eu falei, Deus, eu orei bem assim, sabe, bispo? Falei, Deus, eu não sou bispo, mas eu tenho fé também. Então, se aquele demônio lá saiu quando ele pôs a gravata, todo demônio que estiver amarrando para eu não conseguir atender as empresas e amarrando as empresas que o meu marido pode atender para nossa vida mudar, vai cair por terra igual caiu lá, em nome de Jesus. E imprimi e enrolei nessa gravata e deixei lá. Todas as empresas que eu pus lá eu atendo hoje, e todas as empresas que eu pus lá o meu marido representa hoje também. Então mudou a vida financeira? Deus mudou a minha vida. Hoje eu não tenho mais essas dívidas. Pagou a dívida? Eu paguei as dívidas. Eu consegui mudar, né, totalmente a minha casa. O meu sofá era todo rasgado e eu tinha que pôr uma manta assim, e uma mensagem que o senhor falou assim, às vezes você fica aqui ouvindo a palavra de Deus e aceita o trono da miséria dentro da sua casa. Aí o senhor falou assim, aquele sofá rasgado que está lá com uma manta em cima, então tem um demônio morando ali alimentando essa miséria, toma uma atitude e tal. Eu cheguei lá, arranquei a manta, falei, Deus, a vergonha está aí, tá? Está aí a vergonha, e eu não aceito essa miséria aqui, e peguei o que o senhor deu aqui, um olhinho, e joguei nos buracos lá do sofá, e falei assim, o demônio que está alimentando aqui, esse trono da miséria acaba. Peguei, bispo, na fé, e joguei para o portão lá fora. Na mesma semana, meu marido chegou em casa com um moço lá, e trocou o sofá, né? Aí eu comecei a ver que as coisas funcionavam, porque se a gente ouvir e obedecer, as coisas vão acontecendo. Aí, na pandemia, eu reformei a minha casa toda, né? Reformei, assim, de parecer outra casa mesmo, né? Fiz uma área de lazer lá, uma área externa grande demais,
A pandemia inteira tinha pedreiro na minha casa, trabalhando todos os dias. Foi o período que nós mais crescemos, né? Meu marido conseguiu, a gente tinha uma areia, e aí ele andava na rua. Maréia, para quem não sabe, é um carro, tá? A gente andava na rua e ele ficava falando assim, olha esse carro, e era uma Toro, né? E ele ficava, nossa, olha, toda vez que passava, os meus filhos já até falavam, olha papai, o carro que você fala, né, e tal. E hoje ele tem uma, né? Eu comprei o meu carro também, 0 esse ano, né? Comprei um T-Cross lindo, consegui mudar de vida completamente. Hoje eu frequento o shopping que eu quero, eu entro na loja que eu quero, eu compro o que eu quero, sem aquela necessidade de consumir pelo consumo só. Mas se eu quiser algo, tem condições eu hoje. tenho condições de fazer hoje, porque eu não tinha nem cartão de crédito, eu não tinha nada, Então Deus mudou. Deus mudou a minha vida. E vai mudar muito mais. Deus abençoe. Na fé. Amém? Fabrina, né? Oi, bispo. Sou. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. O que mudou, Fabrina, de quando você começa aqui no Hospital da Alma para cá? Qual a evolução? A evolução que eu tive foi a partir de propósitos. Quando eu não tinha dinheiro, nem a minha mãe, nem nós, enfim, a família toda, nós sempre fazíamos o voto do menor a vir a ser 1000. E aí Deus foi abençoando. Eu sou advogado, já tem desde 2014, né? Tem quase 10 anos aí. E aí eu sempre trabalhava no escritório, ganhava muito pouco, mas eu sempre fui dizimista e sempre honrei a casa do Senhor Jesus. E aí, quando o Senhor colocou a igreja, nós firmamos aqui com a família HDA. E aí nós fomos buscando a Deus, buscando os sinais, prodígios, né, maravilhas, e Deus foi abençoando, trouxe clientes para mim. Veio, né, como é que eu vou explicar para o senhor e para o pessoal? Veio uma fatalidade que aconteceu aqui em Minas Gerais, em Brumadinho, e aí, com o rompimento da barragem, onde teve uma necessidade de ter um acompanhamento jurídico com muitos advogados. E eu conheço Brumadinho, meu avô tem casa em Brumadinho, então nós fomos atuar em Brumadinho, e Deus abençoou portas, abriu as portas, Deus escancarou, Deus realmente fez o impossível na minha vida. E a evolução que eu tive foi que eu consegui pagar as minhas contas, eu consegui ajudar os meus pais, e graças a Deus eu ajudo muito eles, eu sou grata demais à ajuda deles, honro sempre que eu consigo. E Deus foi só abençoando. Hoje, eu nunca imaginei na minha vida, quando eu estava fazendo faculdade, eu estava arrumando casa, varrendo a casa e tudo, aí passou na propaganda da televisão carro. E aí eu falei assim, nossa Deus, quem me dera eu ter um carro desse. E aí toda vez que eu passava na rua, eu passava a mão assim no carro e falava assim, nossa, eu já estou pronto, viu? Eu tomo posse. E eu passava alisando a mão nos carros. E aí foi isso que Deus abençoou, e falou assim, eu quero um carro. Aí eu pedi meu amigo falou assim, qual que você quer? Eu falei, eu quero esse carro. Aí ele falou assim, não, eu tenho esse aqui, eu vou arrumar para você. Você não tem dinheiro muito para isso, não. Aí ele falou assim, não, eu vou arrumar um carro bom para você. E o Senhor Jesus arrumou um carro, assim, maravilhoso. E quando eu vi, eu falei assim, Jesus, era o carro que eu queria mesmo. E que carro é? É um Jeep Renegade. Do jeitinho que eu pedi para Deus, com banco de couro, ele é a mesma todo cor? Equipado. A cor melhor ainda, porque a minha edição foi edição limitada. Então, são poucos carros que é da cor do meu. Então, assim, o Senhor Jesus foi prosperando. E aí eu fui buscando, trabalhando muito, guerreando, o bispo sabe disso, mais que qualquer pessoa. E aí, recentemente, agora, o Senhor Jesus me deu assim, uma bênção linda, que o Senhor teve lá para conhecer. E agora eu consegui comprar um sítio. O sítio, ele é em Igarapé, é um condomínio fechado. Pode falar? Pode, à vontade. São 6 quartos que eu estou fazendo, né, que eu já está arrumando. São 6 quartos, piscina aquecida, sauna, 4 banheiros, área gourmet. E eu tenho certeza que vai arrebentar, em nome do Senhor Jesus. Vai ser um sítio que vai ser para eventos, vai ser para alugar. Isso, para alugar. São 2.000 metros quadrados, tem capacidade de 30 carros, todo na grama.
tem frutas, um aconchego. Eu costumo chamar que ali foi a minha terra prometida, porque o Senhor Jesus falava comigo que iria me dar um sítio. Aí eu falava, amém, eu tomo posse. E o Senhor só está abençoando. Claro, né? A gente tem que sempre ficar nos pés do Senhor Jesus no altar, porque não é flores, né? O Senhor sabe, é guerra. Todo dia, na saúde, no trabalho, não dorme, mas eu creio que a gente tem que estar firme. Você é advogado em que área? Eu sou da área civil. Eu estou atuando na área civil, eu atuava também na área trabalhista, atuava na área previdenciária, mas aí, por conta disso, eu tive que me dedicar um pouco mais. Então, além da renda que mudou, comprou o carro, comprou sítio? Comprei sítio, consegui ajudar os meus pais, quitei as minhas dívidas e estou visualizando aí outros projetos. Não vai parar aí, não? Não posso. Muito mais está chegando. Deus abençoe. Amém? Qual o seu nome? Lucrécia. Dona Lucrécia, o que mudou, então, de quando a senhora começou aqui na igreja Hospital da Alma para cá? Tá. Eu vou enfatizar primeiro o crescimento profissional. Desculpa, espiritual. Eu amadureci com as suas pregações, eu amadureci, cresci espiritualmente, então eu vou enfatizar inicialmente isso. E com... Espiritualmente, que a senhora diz enfatizar esse crescimento, como? É por causa das suas pregações mais profundas, entendeu? E isso, eu chego em casa, eu continuo lendo os versículos. A senhora amadureceu mais, solidificou mais a fé. Isso, mais a fé. Então, assim, algumas frases importantes que eu acho, que eu uso no meu dia a dia, com pessoas ao meu redor, que ajuda, sabe? Então, assim, esse crescimento, falar uma palavra adequada à pessoa quando ela está necessitada. Então, eu acho que isso veio da HDA. E financeiro? Então, eu sempre fui uma mulher de sacrifício, sempre estive no altar, mas veio a pandemia. E a pandemia, o que aconteceu? Eu e meu esposo, a gente trabalhava na mesma função praticamente. E a gente foi acertado de cheio. Então, eu e ele, nós perdemos todos os nossos rendimentos. E zeramos. E tinha uma herança para receber, uma venda de uma casa, e essa venda não saía. E todo mundo falava, ninguém compra, ninguém vende, pandemia e tal. E eu ali, Deus falou, o brinco. Aí eu falei, não, o brinco não. Tem uma estimação com esse brinco? O brinco não. Ele, o brinco. Eu fui, ranquei o brinco, não sei se o senhor lembra, eu ranquei o brinco, falei, está aqui. E deu no altar? Deu no altar. Era de ouro? Era de ouro. Engraçado que nas vezes passadas do sacrifício, foi todas as minhas joias, mas eu fiquei com esse brinco. Esse não foi para o altar? Esse não. Eu falava assim, meu Deus, eu tenho alergia. Se eu trocar o brinco, se eu colocar a bijuteria, vai me dar alergia. Vou ficar com esse brinco, vou entregar tudo, mas vou ficar com o brinco. E fiquei com o brinco durante um tempo. Aí, numa pregação, Deus falou, pediu para sacrificar. Deus pediu. O brinco. Ele fala assim, o brinco. Pronto. Eu falei, o brinco não. Mas eu estou pregando. E aí Deus falou, não fui eu que fui lá e falei, dona Lucrécia, pega o brinco e dá de oferta. Não. Ah, tá bom. Então, aí a senhora deu? Eu dei o brinco. Imediatamente eu arranquei. Engraçado que minha orelha agora, posso usar bijuteria. Acostumou, tá vendo? Tá vendo como é bom? Então, aí veio a venda da casa. Depois que a senhora fez o voto do brinco... Não, brinco, aí veio um sacrifício, veio essas campanhas... Menor virar ser-mil. Isso, sempre participei. Dizimista. Né, dizimista fiel, o maior prazer meu é ser dizimista. Eu tenho um prazer em dizimar, amo estar aqui, entregar meu dízimo no altar. Aí veio a pandemia, nós zeramos, voltando, né? E a venda da casa não saía. Tinha mais de 2, 3 anos que estava à venda e não saía. Aí, uma outra pregação, o senhor falou assim, pega o problema. Tipo assim, pega o problema é seu. Aí eu falei, quer saber? Vou conversar com meus irmãos, vou pegar esse problema. Peguei o problema e, graças a Deus, né, com a fé, nós conseguimos vender. Dizimei, e aí paguei o que eu tinha, falei assim, agora eu vou fazer o quê? Né? Porque eu já tinha perdido meus rendimentos lá atrás, já tinha
vendido van e tudo. Aí Deus me deu uma direção. O rendimento da senhora antes era van escolar. Van escolar. E aí chegou a pandemia, fechou tudo, parou a escola, parou tudo. Parou o ganho. Parou o ganho, por isso que nós zeramos. E aí veio, eu coloquei... Saiu a herança? Saiu a herança, dizimei, ofertei tudo. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso arrumar uma coisa para fazer. E aí Deus me deu uma ideia. Aí, de início, eu fiquei relutando. Falei assim, meu Deus, eu não tenho nada, inicialmente não tem nada a ver comigo. E Deus falou assim, é isso. Falei, Deus, é tão diferente, as pessoas não estão acostumadas. E ele, é isso. Então, assim, esse relacionamento com Deus eu tenho muito. Aí que a senhora abriu a empresa... Aí eu abri a loja, e mexo com cosméticos. Naturais. Aí eu estudei durante um ano, praticamente, na pandemia toda, eu fiquei estudando só essa parte dos cosméticos. Aí montei minha loja. Hoje eu tenho Orvalho, estou caminhando. Chama... Orvalho Beleza Saudável. Orvalho Beleza Saudável. Esse é o Instagram dela também? Isso, Orvalho Beleza Saudável. E muito mais está chegando. Amém. Muito mais, pode ter certeza. Deus abençoe. Aí na fé. Amém? Pastor Jucimar, quando chegou aqui, também chegou desde a inauguração? Desde a inauguração. Desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia. Então, qual era a situação do pastor Jucimar, da família do pastor Jucimar, quando chegou aqui, no 1º de março, que foi o dia da inauguração de 2020? Era de dó. Era de muita dó. Era do quê? De dó. De dó? De dó. Por quê? É uma situação... Quando você chegou aqui, você já tinha empresa? Já tinha empresa. E como que estava a empresa? Quebrada. Dívida? Tinha dívida? Muita dívida. Mais ou menos? Mais ou menos 150 mil. 150 mil, que era impagável. Eu lembro que eu cheguei, conversei com o senhor aqui, no altar ali, na pontinha do altar. Aí pedi para o senhor para ajudar na obra. Aí o senhor me perguntou como é que está a situação. Aí eu expliquei que estava difícil, que... Nome sujo, tinha bastante dívida, a empresa estava ruim, estava quebrada. A empresa dele é no ramo de ferragens, tudo sobre ferro, construção. Tudo sobre ferro e aço. Ferro e aço é a empresa dele, só que chegou aqui quebrada. Você contou um episódio do almoço. Contei o episódio do almoço. Conta para as pessoas, o que aconteceu? Os meninos queriam um lanche. A minha esposa também queria almoçar. E só tinha R$40 na conta. E eu avisei. Falou o quê? Para não exagerar. Porque não tinha como pagar. Então, tinha que ser no limite. Aí exageraram. Nesse dia você comeu? Não comi. Aí você deixou eles pegarem? Que não ia dar para eu comer, Então, eu abri mão, deixei eles. Mas olha, você imagina um pai com quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos, marido, homem, chega ali para comer, tem que falar assim para a esposa, coloca pouco, porque senão o dinheiro não vai dar. Tem que ficar sem comer e fazer uma cara de paisagem e falar, não, que eu não estou com fome, com a barriga roncando. Chegar para o filho e falar, é só esse pedacinho, porque não tem dinheiro. Crendo em Deus. Ele saiu da igreja, ele falou. Ele estava orando. Aí ficou quanto a conta? Ficou 68. Ela já tinha sentado na mesa. Eu já estava lá na mesa com o prato. Aí eu fui lá na mesa, dizendo, não vai dar para pagar. Peguei o prato e eu caminhando com aquele prato. Levei para lá, moça, eu vou devolver porque o cartão quebrou. Falei com ela. Eu tinha quebrado o cartão, peguei o cartão e quebrei ele.
Já que não dá para pagar mesmo, né? Eu falei, eu vou passar uma vergonha, então vou ter que quebrar o cartão e falar que o cartão quebrou. Eu sentei e ele quebrou. Mas aí a mulher falou, deixa eu ver. Pegou o cartão, passou um durex e colocou na máquina. Ó, que mulher de Deus, hein? Aí, coloca a senha. Coloquei a senha. Aí ela falou para mim, o problema aqui não é o cartão, não. É outra coisa. Aquele dia foi para esquecer. Foi terrível. Nós chorou e... Fez o que para pagar lá? Não pagou, não. Foi humilhado. Devolveu o prato. Devolveu o prato. Ninguém comeu, não. Não tinha como. Tá, então você chega aqui na igreja do Hospital da Alma, assim, quebrado, dívida de 150 mil. 150 mil. E aí você faz o voto de ser fiel a Deus, como que é? Tudo mudou a partir dessa imagem aí. Desse voto aí que eu fiz. Essa oração. Aí as coisas já estavam caminhando. Foi um voto do altar de bronze. Justamente aqui, nessa posição aqui. É onde eu coloquei tudo. Esvaziei o cofre da empresa. A minha esposa me chamou de doido. Eu falei, tem que ser doido. Agora eu vou por tudo ou nada. Na época era quanto? Foi um voto de 18 mil. Peguei cheque. Juntou tudo? Juntei tudo. Fiz um pacote só e coloquei no envelope. Já estava com a vida já melhorando. A empresa estava melhorando já, mas mas ainda não tinha pago, não dava para resolver tudo ainda. Não dava não. As coisas ainda estavam indo de gota em gota. Mas quando eu fui para aquele sacrifício, para aquele voto. Mas quem falou para você pegar 18 mil? Fui eu que cheguei, Jucimar, você tem quanto aí para dar no altar? Ou foi Deus? Foi Deus, mas foi uma coisa que eu também coloquei à prova. De tanto o Senhor falar aqui, eu falei um dia, lá em casa, na hora do almoço, eu vou ver se Deus está ali mesmo, no altar do Hospital da Alma. Eu coloquei em prova. Vou ver se Ele está ali mesmo. Tanto que o bispo fala que Ele está ali no altar, que tem que ficar na dependência dele. Tem que ficar na dependência dele, eu fiz essa prova. Juntou tudo, era 18 mil? Juntou tudo, 18 mil, os outros me cobrando, isso e aquilo outro. Mas mudou. O que mudou? Como está hoje? Bispo, hoje mudou tudo, entendeu? Em 2 anos para cá, já comprei 3 carros do ano. Comprei o Jeep Renegade, depois comprei um Nissan, e agora estou com Creta, que custou 200 mil, 2024, nem lançou ele ainda. As dívidas? Graças a Deus. A empresa, como que está? Hoje tem 3 empresas. 3 empresas? 3 empresas. Prosperando? Prosperando, graças a Deus. Hoje não toma mais o prato da esposa no restaurante? Hoje não, hoje come à vontade. Tem viajado? Graças a Deus, tenho viajado. Nós fomos em Curitiba, tivemos lá no Jardim Botânico. Prosperando? Prosperando. Graças a Deus. Então Deus está aqui? Está aqui, agora Deus está aqui. Agora eu creio que aqui resolve. E já falei para ela, mandei um áudio aqui para ela. Vamos voltar de novo. Mas não está bom não? Não está bom não, não vai parar não? Não está bom não. Deus tem muito mais. Com certeza. Só o começo. Aí na fé. Amém? Como que está? Tudo bem? Tudo jóia. Roberto, vamos direto ao ponto. No dia que você chegou aqui para falar comigo, com o problema da sua mãe, qual era o problema? Ela foi diagnosticada com câncer. Câncer onde? Na região do estômago. Tá. Aí quando você chegou aqui com ela, para me contar isso, já estava em que estágio? Já estava no estágio final.
porque ela estava tratando de uma doença que não era o câncer. Aí eles pediram para poder fazer uma colonoscopia para saber do que vinha essa doença. Quando ela faz o exame, quando sai o resultado, os médicos já viram e falam que ela estava com o câncer, já era estágio final e que ela tinha poucos dias de vida. Quer dizer, quando descobriu que é câncer, porque ela estava tratando outra doença, mas quando descobriu que era câncer, já estava no estágio final. Isso, ela estava tratando de anemia. Tá. Aí quando você chegou aqui com ela, que já estava nesse estágio final, que ela nem aguentou ficar em pé, ela ficou sentada, não foi isso? Isso. Ela estava pesando mais ou menos quantos quilos? Uns 47, por aí, não Tá, lembro. 40 e poucos Mas quilos. ela estava bem magrinha. Estágio final. Dores terríveis. Isso. Aí você me diz que ela está com esse diagnóstico. Eu te orientei a fazer o que nesse dia? Fazer o sacrifício. A pregação naquele dia já era de sacrifício. Ah, era? Já era de sacrifício. Aí ficou até mais fácil. Parecia que Deus já estava falando desde a pregação. Aí, quando acabou a reunião, eu lembro que eu vim conversar com o senhor e falamos do problema dela e o senhor falou, pega tudo que vocês têm, estava eu, minha mãe e a minha irmã, que está ali também, falou, pega tudo que vocês têm na conta, em casa, e coloca no altar. Se o dinheiro que vocês têm resolve o problema, então vai lá e resolve o problema, faz lá a quimioterapia, faz tudo. Mas se não resolve, coloca nos pés de Jesus e deixa ele agir. Eu falei isso? O senhor falou isso. Aí na época você pegou e fez? Pegamos e fizemos. O dinheiro que eu tinha na minha conta, eu estava com o meu cartão, na hora eu já passei aqui o cartão. Minha mãe tinha um dinheiro em casa e minha irmã também tinha um dinheiro em casa. Aí eu fui embora para casa, peguei o dinheiro que eu tinha também e eu acho que no dia seguinte eu voltei aqui para poder concluir o sacrifício. Somando tudo foi quanto? Eu acho que juntando o sacrifício de nós três deu uns 4 mil e poucos reais. Não era muita coisa. 4 mil reais. Resolveria o problema dela? Não. Pagaria o hospital, cirurgias, quimioterapia? Não resolveria. Mas eu disse o que eu estou falando para você hoje. E olha, presta atenção, qualquer um que está agora sofrendo, não importa o estágio final, financeiro, sentimental, familiar, saúde, você está gemendo, o dinheiro que você tem resolve o problema? Se resolve, vá e resolva. Se não resolve, pega isso aí, que é hoje o seu tudo, com a sua fé, com a sua vida, coloca no altar, porque no altar resolve. Coloca no altar, porque no altar Deus transforma a sua vida. E se alguém acha que é para roubar teu dinheiro, não faça nada, mas continua acompanhando os cultos, pelo menos para você ver que quem obedece muda de vida. Só isso. Mas quem crê e quer ver maravilhas, vem para o altar. Aí tá bom, 4 mil reais era o sacrifício. Isso. Botou no altar. Colocamos tudo no altar. Ela já estava em estágio final. Exato, os médicos tinham falado que ela tinha poucos dias de vida. Aí, quando nós acabamos de fazer o sacrifício, fomos embora para casa, só que aí ela começou a passar muito mal, que foi o que os médicos já tinham falado já. Olha, ela vai voltar para casa, porque ela estava internada, tinha internado umas 4 vezes já, ela vai voltar para casa, nós vamos liberar ela, porque não tem mais o que fazer, mas ela vai passar mal de novo, vocês vão ter que voltar com ela. E isso aconteceu. Mas o médico já tinha dito que estava mandando ela para casa para morrer. Exatamente. Porque não resolvia no Isso. hospital. Aí fez o sacrifício, ela piorou. Ela piorou. Ih, meu Deus. E agora? Não é a ave de rapina? Não é o diabo aparecendo para tentar colocar dúvida, medo? E agora? Você fez o voto, piorou. E aí? Aí que ela voltou para o hospital passando muito mal, ficou internada. Eu lembro que parece que os médicos, quando ela estava muito ruim mesmo, os médicos até ligou para minha irmã e perguntou para minha irmã se podia desligar os aparelhos, que não tinha mais jeito para ela. E minha irmã respondeu o seguinte, não vai desligar o aparelho não, Deus está com ela. E o médico ainda falou assim, tudo bem, cada um na sua fé, porque para a medicina não tem mais jeito. E nisso ela só foi piorando, ela foi piorando. Aí chegou um tempo que os rins dela parou. Aí já não tinha mais o que fazer mesmo. Aí já era. Já não tinha mais jeito. Aí eles ligaram para minha irmã. Minha irmã me ligou e falou, eles estão pedindo para poder ir um familiar lá no hospital. Aí eu falei, não, tá, eu vou. Eu fui minha prima, que é enfermeira no hospital,
eles ligaram para ela também avisando. Então foi eu e minha prima. Só para despedir? Só para despedir. Chegou lá, aí eu cheguei, eu vi a situação que ela estava entubada, cheia de aparelho. Aí eu não quis nem ficar. Eu falei assim, a minha prima mexeu com ela, ela estava só se debatendo. Aí eu falei assim, não, é melhor nem ficar vendo, não, eu vou voltar. Voltei, aí minha prima veio no carro comigo, estava até no carro da minha prima, e minha prima já começou a ligar para os familiares já, que os médicos tinham falado assim, olha, ela tem poucas horas de vida, que os rins já tinham parado. Aí ligou para o meu tio, ligou para um monte de gente falando que não tinha mais jeito, meu tio me ligou perguntando se eu queria ajuda com a funerária, depois a minha irmã até falou que meu tio chegou até a pagar a funerária. Aí, já está garantido já. Eu nem sabia. Já tem crédito. Aí, beleza, fui embora para casa. Nesse dia eu lembro que eu não fui trabalhar. Liguei para o meu supervisor, expliquei para ele a situação. Ele já estava a par da situação da minha mãe já. Fiquei. Só que chegou a noite, eles não ligou. Para quem tinha poucas horas de vida, não ligou. No dia seguinte, aí ligou e falou que a situação dela era a mesma. Não melhorou, nem piorou. Aí eu fui trabalhar. E no dia seguinte ligou de novo e falou, olha, a situação dela continua a mesma coisa, mas só que já dá para fazer um outro exame. Aí eles fizeram. Nisso, ela foi tendo uma melhora. Quando os médicos abriu mão de tudo, falou que não tinha mais jeito, aí ela foi começar, entrou o poder de Deus. Aí entrou o médico dos médicos. Né? Quando para o homem não tem mais recurso, aí Deus fala, bom, então agora deixa eu trabalhar. Agora deixa eu entrar. Porque se o médico estava fazendo e tivesse êxito, ia ser o médico. Aí Deus falou, bom, agora deixa comigo. Para resumir a história, cadê a mãe dele? Vem cá, a mãe dele. Para a gente resumir, encurtar o caminho. Ela que estava com 40 e poucos quilos naquele dia, hoje eu nem reconheci vendo. Para quem viu ela daquele jeito. Hein, dona? Como que está? Tudo bem? Vira aqui, fica de frente aqui. A senhora, então, pagaram até a funerária para a senhora já? Deixaram no crédito já, né? Pois é. Como que está hoje? Hoje estou mil maravilhas. Mil? Só maravilha. Que ela está curada tem quanto tempo? Já tem mais de 2 anos. 2 anos? Em agosto fez 2 anos. Tem nada? Cirurgia. Nada. Nem a quimioterapia precisou. O que acontece? Peraí, Deus, deixa eu explicar. Quando Deus cura o viciado, por exemplo, o viciado fica com nojo do vício, acaba à vontade. O viciado não tem abstinência, o viciado não fica tremendo. Quando Deus opera, Ele opera por completo. É só para falar que ele errou aqui. Ele errou. O meu câncer foi no intestino. Câncer no intestino. Foi no intestino. Ele falou que era onde? No estômago. É filho, né? É homem. Homem não só tem. para falar que ele também esqueceu, eu usei bolsa de colostomia 1 ano e 2 meses. Usou? Usei. E graças a Deus, em agosto também fez 1 ano. Que eu... Não usa mais nada. Deus operou. Então essa campanha agora, do dia 17, agora estamos relax. Não precisa mais sacrificar, não é? Já fiz meu sacrifício. Tem certeza? Tem. Não precisa mais sacrificar, porque já resolveu o problema, ou não é? Eu peguei peguei o envelope, na semana seguinte eu cumpri aquilo que eu achava que tinha que ser feito, só que na outra semana, na pregação, Deus falou comigo que não era aquilo e me pediu um outro valor. O segundo boi. O segundo boi. E eu fiquei incomodado com isso a semana inteira. Quando chega no domingo, na pregação, parecia que só estava eu aqui na igreja, tanto que Deus falava. Eu fui embora, depois eu até mandei uma mensagem, perguntei para o senhor o que eu fazia, se eu podia pegar outro envelope, ou se eu só depositava o dinheiro na conta da igreja. O senhor falou, não, pode só depositar o dinheiro e mandar para a gente aqui o comprovante. E assim eu fiz. E muito mais Deus vai fazer. Amém. O mesmo Deus que cura o câncer é o Deus que prospera todas as outras áreas. Amém? Deus abençoe. Vai na fé, senhora. Amém. Como que vai? Bem? Léo, conta aqui. Quando você chegou aqui, qual era a situação e o que mudou de lá para cá? Então, quando eu cheguei aqui, né, a gente tinha pandemia, né? A gente estava empresa parada, não movimentava, estava com a dívida de 100 mil. Né? Dívida de 100 mil? 100 mil.
que veio gerando, né, no decorrer do tempo. A empresa é distribuidora de flores. Distribuidora de flores. E a gente estava em outro segmento, aí quando parou tudo, essa dívida começou a acumular, né? E chegamos aqui com a dívida mais ou menos 100 mil. 100 mil, empresa parada, pandemia. Sim. Tinha carro? Tinha. Que carro que era na época? Era uma Captur. Tá. Captur e a Splinter. 2 carros. E aí? Aí passou, fez o voto de ser dizimista fiel? Fiz o voto de dizimista passou a honrar fiel, a Deus? Passei a honrar a Deus, né? Nesse altar. Eu lembro que tinha uma cliente que me devia 18 mil, né? E eu vinha fazendo propósito, né? O mercado foi melhorando, foi começando a movimentar, e eu vinha sempre estar fazendo propósito no altar. E através de um propósito que eu fiz, essa mulher, ela recebeu uma dívida e me pagou. Aí quando ela me pagou, eu coloquei esse dinheiro na conta, honrei a Deus, né? Dizimou, fiz a oferta no mesmo valor. E com esse dinheiro eu falei, aqui eu vou começar a juntar para construir a sede da empresa. E aí o senhor fez o propósito da arca. Aí eu fiz o propósito da arca e eu tinha vontade de fazer, eu fiz com aquele valor. E a partir desse dia, as coisas já foi... Na época foi quanto o valor? Foi 7.500. 7.500 reais. Você Isso. botou no altar? Botei no altar. Mas esse 7.500 você já tinha planos para ele? Já tinha plano para ele. Mas Deus pediu para colocar no altar, você colocou? Coloquei. Tá. E aí tinha sobrado um pouco. Aí eu estava na segunda-feira, o senhor fez ali um propósito, e aí aquele resto que tinha, eu fui e coloquei tudo no altar. Falei, agora eu vou ficar na dependência de Deus. Né? Então, um exemplo, domingo você entregou 7.500, aí sobrou um pouquinho. Sobrou um pouquinho. Na segunda, Deus falou, você botou tudo? Botei tudo. Aí eu fiquei na dependência de Deus. Daí para lá foi... O que aconteceu de lá para cá? Então aí a gente, né, aí eu já tinha perdido o carro, a Captur tinha perdido. Ah, tinha perdido nessa época? Tinha perdido. Aí eu consegui, né, comprar um outro carro, conseguimos ajuntar um valor para construir a sede da empresa, né, já está bem adiantado. E agora eu creio que até março do ano que vem a gente já está no nosso imóvel. Né, é um galpão de quantos metros? Vai dar 600 metros quadrados. 600 metros. A empresa, quando você chegou aqui, embora a pandemia, faturamento era quanto? Faturamento era em média de 600 mil por ano. Por ano? Por ano. Aí, você tinha 100 mil de dívida, quando chegou. Hoje o faturamento fecha mais ou menos em quanto? Hoje, como eu estou no espaço ainda pequeno, hoje está na média de 1,5 milhão. 1,5 milhão por mês. Pagou a dívida? Paguei a dívida. 100 mil? 100 mil. Está construindo a sede da empresa? Sim. Tem carro? Tem carro. Prosperando? Prosperando. E não vai parar? Não, não pode. É só obedecer que continua subindo. Só obedecer. Deus abençoe. Amém?